Bom, gente, membrana plasmática é uma das 4 estruturas obrigatórias de todas as células. Vamos lembrar? São 4 estruturas obrigatórias de todas as células. Primeiro é a membrana plasmática. Depois nós temos o quê? Hialoplasma ou citoplasma, organela, ribossomos e a última coisa, DNA ou material genético. Não necessariamente núcleo, porque a gente tem células procariontes que não tem núcleo, mas tem DNA e material genético, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre membrana plasmática. Essa é a figura clássica da membrana plasmática. Eu tenho que saber 3 coisas sobre a membrana plasmática. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. 3 coisas. Composição, mosaico fluido e ativo. Todas as questões de membrana plasmática vão falar isso. Qual é a composição da membrana? O que é mosaico fluido? O que é permeabilidade seletiva? E depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre transportes através de membrana. Mas sobre membrana plasmática são essas 3 coisas aqui, tá? Então vamos lá, ó. Pode ser chamada também de plasmalema. Plasmalema é um outro nome da membrana plasmática. Na célula muscular, no miócito, ela vai chamar membrana sarcoplasmática, tá? Mas esse é assunto lá para histologia. Presentes em todas as células, assim como ribossomos, hialoplasma e material genético. Ela separa a célula do ambiente externo e ela foi fundamental para o surgimento da célula, da vida, tá? Não a membrana em si, mas o isolamento do compartimento celular. Na evolução, a primeira estrutura que se assemelhou a uma célula chamou-se coacervado. O que era um coacervado? Era um aglomerado de proteínas envolto por uma película de água cuja tensão superficial fazia um isolamento entre meio externo e interno. O segredo da célula é ela ser isolada, ou pelo menos, de certa forma, ter um isolamento externo. A gente está tendo aula aqui nessa sala e as paredes e o teto estão protegendo a gente contra o clima lá fora. Então pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, a gente de certa forma está confortável e isolado aqui. A membrana é mais ou menos isso. Ela de certa forma isola o que acontece dentro para o que acontece fora. Às vezes o pH fora é diferente do pH de dentro. A condição de sais minerais fora é diferente das condições que tem ali dentro. Então ela mantém um ambiente ideal para que aconteçam as reações químicas ali, tá? E aí nós temos a permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva, gente, ó, permeabilidade seletiva não é impermeável. A membrana não é impermeável. Ela tem essa capacidade de permeabilidade. Ela não é permeável. Por quê? Vamos lá de novo. Impermeável significa não passa nada. Essa parede é impermeável. Se eu jogar água na parede, ela não passa. Se eu jogar uma bolinha na parede, ela não passa. Ela é impermeável. Permeável significa passa tudo. Ou seja, uma peneira é permeável. Mas como que a peneira seleciona o que passa por ela? Uma peneira. Como que ela seleciona quem passa? Pelo tamanho. Se é pequeno o suficiente, passa pelo buraco, passou. A membrana não é assim, tá? Então ela não é permeável. A membrana não é semipermeável. O que é semipermeável? Significa, se eu disser para você, ó, por essa membrana passa sódio, mas não passa potássio. Significa que ela sempre vai passar sódio e nunca vai passar potássio. Ela é semi-permeável. Ela é permeável a uma coisa e não é permeável a outra. Tá? A permeabilidade seletiva faz com que ela selecione as moléculas que entram e saem da célula. Tá? Então a seletividade aqui, ó, seleciona a entrada e saída de moléculas e íons de acordo com a necessidade. Oi? A parede eu classifico assim também? Não.
A parede celular, ela é permeável porque os buraquinhos estão abertos. Então, pelos plasmodesmos, passa água e nutrientes. Por onde não tem plasmodesmo, ela é impermeável. Entendeu? Então, tem que entender a pergunta. A parede em si, a estrutura da parede é impermeável. Mas, de uma célula para outra, existe uma comunicação pelos plasmodesmos. Só que quando eu assumo a parede secundária e eu corto essas comunicações, aí ela é impermeável. A membrana plasmática tem a permeabilidade seletiva. Significa que ela seleciona a entrada e saída de moléculas e íons de acordo com a necessidade. Pode ser que uma hora o sódio passe, outra hora não. Uma hora o potássio passa, outra hora não. Tá? Bom, pontuação na parede. Aqui não tem pontuação. Aqui são pelas proteínas de membrana. Tá? Então isso é permeabilidade seletiva. É a primeira coisa que a gente tinha que saber. Tudo bem isso aí? Então tá. A segunda coisa que eu tenho que saber sobre membrana chama-se o modelo do mosaico fluido. Desculpa. A composição dessa membrana. Então, por exemplo, a membrana plasmática, ela é composta de uma bicamada de fosfolipídios associadas às proteínas. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos vai desenhar uma célula. Ela vai fazer um círculo e um outro círculo dentro, tá? E um rabisco aqui dentro. Esse círculo maior é a membrana plasmática. Esse círculo menor é a carioteca, que vai formar um núcleo, tá? Aí eu vou pegar um pedaço da membrana plasmática e vou ampliar em um microscópio muito potente chamado microscópio eletrônico. Microscópio eletrônico. Quando eu ampliar no microscópio eletrônico, gente, eu vou enxergar um desenho parecido com isso aqui, ó. Eu vou ter várias bolinhas que seriam as cabeças do fosfato, tá? Fosfolipídio, lembra? Com os rabinhos. Aula passada, como é que eram os fosfolipídios? O cara era um lipídio composto que tinha uma cabeça chamada de fosfato que era polar ou hidrofílica e um rabo apolar ou hidrofóbico, tá? Então eu tenho essa camada desse jeito. Aí eu tenho do lado interno uma camada igual, ou seja, eu vou copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar os fosfolipídios aqui, de modo que eu esconda os rabos lipídicos no interior da membrana. Ok? Desse modo, o que acontece? Eu posso ter água fora da célula, eu posso ter água dentro da célula. Quer dizer que eu posso ter água encostando nos fosfatos, eu posso ter água encostando nos fosfatos de fora, porém a água não atravessa a membrana. Por que a água não atravessa livremente a membrana? Porque essas caudas lipídicas não gostam de água, elas são hidrofóbicas. Por isso que é necessário ter uma comunicação. Então eu vou ter aqui o que, gente? Proteínas integrais que atravessam a membrana. Eu tenho também proteínas que tocam a membrana apenas sem entrar na membrana, tá? Então aqui eu tenho uma proteína integral. Isso aqui chama-se proteína periférica. Proteína integral e proteína periférica, ok? Aí, lembra que a gente falou, eu posso ter o glicocálice aqui ou aqui. E eu ainda tenho uma outra coisa que compõe a membrana, chama-se colesterol. O colesterol está aqui dentro, ó. Esses pequenos riscos que eu estou desenhando chama-se colesterol. Tá? O colesterol tem um papel importante na integridade da membrana. O que significa isso?
ele não deixa os fosfolipídios se afastar demais um dos outros. Então mantém a membrana intacta. Ela tem ali um molejo, ela tem ali um movimento ali dentro, mas ela não se rompe com facilidade, tá? Então vamos lá, composição. A membrana plasmática é composta de uma bicamada de fosfolipídios junto com proteínas. Essas proteínas podem ser transmembrana ou integral, que ela integra, ela está fincada na membrana plasmática, ou periférica, que ela só toca a membrana, tá? Se eu quiser, presta atenção, fazer a água passar de dentro para fora ou de fora para dentro, ela pode passar pelo interior da membrana? Não. Por quê? Porque isso aqui é hidrofóbico. Ela tem que passar por onde? Pela proteína. Isso é um portão de água, tá? Proteção. Outra coisa, gente. A membrana plasmática originou as organelas membranosas. Então, lá na célula procarionte, eu tinha a membrana plasmática e o DNA jogado no citoplasma. Na célula eucarionte, a membrana se invaginou, envolveu o DNA formando a carioteca e formando as organelas membranosas, que seriam o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, principalmente, tá? E as outras vesículas que são derivadas, ok? Aí eu tenho aqui, ó, no próximo slide, eu tenho a bicamada de fosfolipídios, e aí eu tenho a situação. Por que que a membrana plasmática não pode ser simples, ela tem que ser dupla? Veja só, aqui eu tenho polar, fosfato, e apolar, que são os lipídios. Numa camada dupla, eu vou jogar as cabeças polares para o lado externo, tanto para cá quanto para cá, e vou esconder as caudas lipídicas, de modo com que a água fique aqui e não encoste nos lipídios. Se fosse uma camada simples de lipídios, fosfolipídios, os fosfolipídios ficariam também voltados para o lado externo onde tem água. Expulsaria água aqui de dentro para que as caudas lipídicas pudessem ficar aqui. Só que nesse caso o que aconteceria? Eu não posso ter água aqui dentro. Como é que eu vou formar uma célula dessa forma, sem poder ter água aqui dentro? Então não dá. Por isso que a bicamada de fosfolipídio é a principal explicação. Um fosfolipídio tem uma perna reta e uma perna torta. Essa perna torta é porque existe uma ligação dupla bem aqui no meio, tá? Isso também faz com que tenha uma explicação para isso. Faz com que eles consigam se interagir melhor e formar essa camada dupla tão importante, tá? Aqui eu tenho, ó, uma visão tridimensional da bicamada de fosfolipídios, fosfato, lipídio, proteína transmembrana. Isso é uma proteína integral, tá? Ó, ela está integrando a membrana plasmática. Essas outras proteínas só estão tocando a membrana, elas são proteínas periféricas, tá? Aqui as organelas membranosas, que são derivadas da membrana plasmática, principalmente retículo endoplasmático e cloroplastos, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Cloroplastos e mitocôndrias são originadas da teoria da endossimbiose. Lembra de teoria da endossimbiose? Teoria da endossimbiose. Teoria da endossimbiose explica a origem de cloroplastos e mitocôndrias. Oi? Bom, a proteína periférica, ela pode simplesmente ser uma proteína de reconhecimento, onde o glicocálice pode ser ligado a ela. Então ela não vai ser uma proteína, por exemplo, que vai permitir a passagem de alguma coisa através da membrana, mas é uma proteína que está fincada ali, ou está encostando, tocando, então ela vai receber informações. Algumas enzimas, moléculas, hormônios se ligam a essa proteína periférica para reconhecimento, tá? Agora, se eu quiser que uma molécula atravesse a membrana, aí tem que ser uma proteína integral ou de transmembrana.
Beleza? Tudo bem, gente? Teoria da endossimbiose é a teoria que explica a origem de cloroplasto e mitocôndrias. Cloroplasto era uma bactéria fotossintetizante que foi englobada por fagocitose por uma célula. Mitocôndria era uma bactéria respiradora que foi englobada por uma célula. Por isso que as únicas organelas que têm membrana dupla são as mitocôndrias e cloroplastos. A primeira membrana, a membrana interna, seria a membrana do procarionte original e a segunda membrana externa seria a membrana do fagossomo que o englobou a célula, tá? Mas a gente vai ver também mais adiante na aula de organelas. Mosaico fluido, olha só, a terceira e última coisa relacionada à membrana plasmática. O mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson, ou Nicholson e Singer, em 1972, eles fizeram esse modelo. Segundo o modelo deles, pessoal, a membrana plasmática, as proteínas da membrana plasmática teriam movimento dentro desta camada de fosfolipídios. Então a membrana não seria estática. Os fosfolipídios se mexeriam, as proteínas se mexeriam, tá? Então olhando, por exemplo, este desenho, pensa comigo aqui, ó. Neste desenho que está estático, que é um desenho, obviamente, essa proteína que está nessa posição, na vida real, ela conseguiria se mexer, ela andaria para o lado, ela viria para frente, ela iria para trás, ela não ficaria no mesmo local. Essa proteína aqui que estava aqui se deslocaria, essa proteína que está integral, ela poderia ir para a superfície e virar uma periférica. A periférica que só está encostando poderia subir ou descer para virar uma integral. Elas se mexeriam, tá? Teria movimento. Eu gosto de sempre fazer um exercício mental para você imaginar. Podem fechar os olhos nesse momento para imaginar o que eu vou dizer. Feche os olhos em casa aí também para imaginar. Pensa que você está agora diante de uma piscina. Essa piscina está cheia de bolinhas de tênis. Água, obviamente tem água na piscina, e bolinhas de tênis na superfície da água. Tá cobrindo. Você não enxerga a superfície da água, só enxerga bolinhas de tênis. Aí eu vou jogar na superfície da água bolas de basquete, bolas maiores em menor quantidade. Eu vou tirar uma foto desse momento com essa piscina coberta de bolas de tênis e bolas de basquete. E daqui 1 minuto eu tiro uma outra foto. Vocês acham que as bolas estarão na mesma posição? Não, não estarão. Porque a piscina está balançando, a água está vibrando, o vento está soprando e essas bolinhas estão se mexendo. Mesma coisa acontece com os fosfolipídios. Eles estão se movendo aqui para lá e para cá. As proteínas estão se mexendo, ela está tendo uma fluidez. Essa fluidez é importante, por exemplo, para a emissão de pseudópodes, para a célula se mexer, tá? Para a formação de invaginações, isso é muito importante, ok? Prof, mas os fosfolipídios se mexem, né? Mas eles não escapam, eles não saem da membrana? Não, por quê? Porque o colesterol está presente aqui. Qual que é a função do colesterol? Escreve lá, ó, o colesterol... Nós vimos agora há pouco, o colesterol faz vitamina D, né? Mas nesse caso o colesterol mantém a integridade da membrana. Ou seja, mantém os fosfolipídios no lugar. Impede com que esses fosfolipídios saiam e rompam a membrana, seja destruída, tá? Então falamos ali da composição da membrana plasmática, bicamada de fosfolipídios e proteínas, falamos ali da permeabilidade seletiva e finalmente do mosaico fluido. São as 3 coisas mais importantes que nós temos na membrana plasmática, tá? Aqui mostrando novamente a estrutura da bicamada de fosfolipídios da membrana plasmática, beleza? Mostrando aqui, ó, que embaixo da membrana plasmática eu tenho uma estrutura chamada citoesqueleto e as proteínas integrais, transmembranas, algumas periféricas, com identificação do glicocálice, ligado à fosfolipídio e à glicoproteína, ligado à proteína,
ligado a fosfolipídio é glicolipídio, ligado à proteína é glicoproteína, tá? As membranas, dentro da membrana eu tenho as proteínas de membrana. Aí eu tenho várias classificações, ó, aquelas proteínas. Eu tenho um canal de proteína, que é um tubo por onde passam os íons, tá? Eu tenho proteínas carreadoras, que são proteínas que mudam o seu formato e permitem a entrada de moléculas como a glicose, por exemplo, tá? Eu tenho ainda aqui no outro, ó, proteína, canal de proteína, proteína carreadora, proteína receptora. Então, por exemplo, olha aqui, lá na célula eu tenho uma proteína que recebe a insulina. A insulina, quando se conecta a essa proteína, muda o funcionamento da membrana e faz com que a glicose seja transportada para dentro da célula. Ou seja, se faltar insulina, esse processo não acontece. Aí a glicose não entra, tem diabetes. Mas eu tenho insulina, mas pode ser que eu tenha um problema na proteína que reconhece a insulina. Tem diabetes. Ou pode ser ainda, gente, que você tem insulina e tem proteína, mas você tem gordura. A gordura, a pessoa com obesidade, a gordura tampa a conexão entre a insulina e a proteína, que faz com que também tenha diabetes do tipo 2. E aqui, olha lá, Henrique, proteína de reconhecimento. Você tem uma proteína com glicocálix conectado. Então essa proteína vai ser a identidade da célula, como acontece, por exemplo, nos grupos sanguíneos. Sangue A tem lá um glicocálix, um polissacarídeo, mas está ligado a uma proteína de reconhecimento. Falha nesse sinal, a célula não tem identidade, ela pode ser atacada pelo seu próprio sistema de defesa, tá bom? Aqui de novo, ó, proteína de reconhecimento, acabei de falar, proteína de receptor de sinais ou de conexão, né, de receptor de hormônios, as proteínas que transportam moléculas, como canais iônicos, proteínas de catálise enzimática, que faz com que haja quebra de moléculas aqui, quando se liga existe uma quebra, e proteína de junção de membrana. Isso aqui, gente, eu falo que é uma chamada junção gap. Junção gap, tá? Essa junção gap permite com que haja uma comunicação entre duas células vizinhas. As substâncias atravessam a membrana plasmática diretamente de uma célula para outra, através da chamada junção comunicante ou junção gap, ok? Tudo bem? Anotou isso? Ainda tenho aqui, ó, só para ilustrar o que eu já falei, outros componentes, colesterol, já citei o colesterol, outros componentes, glicocálix, já citamos glicocálix aqui, tá? E nesse desenho de baixo eu vejo a presença de citoesqueleto que sustenta a célula, dá um formato para as células que nós vamos ver ainda na parte de citologia, tá? E para fechar essa aula, eu tenho as especialidades da membrana. Então a primeira especialização da membrana eu vou chamar de microvilosidades. E que é uma microvilosidade? São prolongamentos da membrana, como se fossem franjas da membrana, que tendem a aumentar a superfície da membrana. Pensa comigo, olha aqui, ó. Veja comigo para cá. Presta atenção. Vamos imaginar que eu tenho duas células que têm o mesmo volume, tá? Essa célula está aqui e essa célula está aqui, tá? Então, aproximadamente ali a largura e a altura delas são as mesmas. A diferença é o seguinte, esta célula, ela é lisa na superfície. Só que esta célula, ela é toda pregueada na sua superfície, tá? E o que acontece? A membrana plasmática vai ter um monte de proteína aqui que permite a absorção de nutrientes. Então, os nutrientes estão aqui, ó, aqui em cima, e eles são transportados para dentro da célula por esses canais vermelhinhos. Então, a molécula tem que passar por um canalzinho vermelhinho desse para entrar na célula, tá? Então, veja, olha a superfície desta célula aqui. Eu tenho vários canais vermelhinhos. Mas, no mesmo volume, eu tenho muito mais superfície de membrana numa situação dessa, ó,
numa situação pregueada do que se eu tivesse uma situação lisa, tá? É muito mais eficiente uma célula assim do que assim. Uma célula com microvelocidades do que sem microvelocidades, tá? E veja que eu não precisei aumentar o volume celular. Então não precisa aumentar o tamanho do intestino para aumentar a sua eficiência. Basta com que eu aumente a superfície de membrana, tá? Então a principal função das microvelocidades é aumentar a capacidade de absorção das células. Eu vou encontrar isso aqui no epitélio intestinal. Tudo bem? Isso é uma especialização. A outra especialização é aquilo que eu falei para você ter cuidado para não confundir plasmodesmo com desmossomo. Lembra? Plasmodesmo era o quê? Eram os prolongamentos da célula vegetal. Ó, plasmodesmos comunicam células vegetais. Ok? Vimos no começo da aula. Desmossomos promove a união entre membranas plasmáticas de células vizinhas. Tá? Então, por exemplo, é como se eu tivesse o seguinte, olha aqui, ó. Cadê meu... Aqui. Eu tenho, vou aproveitar isso aqui mesmo, ó. Eu tenho duas células lado a lado. Aí, em uma delas, eu tenho um botãozinho de proteína que parece uma semilua, tá? A outra também. E atravessam filamentos proteicos entre as duas células. Então, essa estrutura que parece um botão de pressão, como se eu pegasse dois botões e clac, fizesse a junção, isso aqui chama-se desmossomos. Isso aqui vai aumentar, gente, a aderência entre as células, vai evitar descamação, tá? Adesão celular entre elas, ok? Essa é a figura de desmossomos. O próximo slide eu também tenho uma figura de desmossomos. Aqui. Ó, microvilosidades e desmossomos. Microvilosidade aumenta a absorção. Desmossomos aumenta a adesão, união. Isso eu encontro em tecido epitelial, tá? Porque tecido epitelial são as células que ficam mais expostas no nosso corpo. Elas ficam em contato direto com invasores. Por exemplo, nosso intestino está passando comida e tem muita bactéria que entra pelo nosso intestino. Então, elas estão tentando entrar na corrente sanguínea. O bicho, gente, o invasor, só vai entrar no nosso corpo quando ele cair na corrente sanguínea. Tá? Se tiver uma bactéria ou um vírus na superfície do corpo, na pele, é só você lavar que sai. Se você comer alguma coisa contaminada, ele vai passar pelo seu trato digestório e a maior probabilidade dele sair nas suas fezes, não vai entrar no seu corpo. Ele só vai invadir seu corpo efetivamente por um ferimento ou se ele passar por células mucosas ou por células epiteliais. Agora olha isso aqui, ó. Eu tenho várias estruturas aqui, tá? Então, por exemplo, que é uma junção oclusiva. Isso aqui é para fechar o espaço para evitar com que invasores penetrem pelos espaços intercelulares. Então veja, se um vírus quiser entrar na célula, vai ter que passar pela membrana. Ah, mas aqui tem um espacinho entre as duas. Está bloqueado, junção oclusiva. Oclusiva, fechou. Fechou a porta, tá? Evita o bloqueio. Vira a página aí, ô Henrique. Tem uma imagem bem grandona aí. Aí, essa aqui. Tá? Aí eu tenho junção aderente. Essa junção aderente é semelhante aos desmossomos, tá? É para aumentar a adesão celular, ok? Aqui, junção comunicante. Coloca embaixo aí, junção gap. É aquela que comunica duas células vizinhas. A junção gap é a junção comunicante. No coração, junção gap chamada de discos intercalares nas células cardíacas, tá? É isso mesmo. Aqui eu tenho um M-desmossomo, M significa metade.
ela é a metade de um desmossomo que liga uma célula epitelial à lâmina basal. É como se ela ancorasse a célula epitelial no chão, tá? No solo. Na verdade não é solo, é a lâmina basal, ok? Mas ela não deixa ela descamar para cima. O desmossomo liga duas células vizinhas lado a lado e o M-desmossomo liga as células no solo, vamos dizer assim, na lâmina basal, que é o local onde as células epiteliais se inserem, tá bom? Basicamente é isso. Eu tenho alguns filamentos de actina aqui, filamentos intermediários, que a gente vai falar sobre isso na parte de citoesqueleto. Beleza? Acho que é isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Microtúbulos, junção gap, desmossomos, filamentos de queratina, junção gap, acho que é isso. No fígado, ó, comunicante, junção gap, são duas proteínas lado a lado pela membrana plasmática. Aqui os citoesqueletos, filamentos, M-desmossomos, desmossomos, filamentos de actina. E é isso, tá?